E olha só, você sabia que 1 em cada 26 brasileiros pode vir a ter uma crise de epilepsia na vida? Impressionante, mas é esse o número mesmo. A doença é caracterizada por crises que podem acontecer até mais de 2 vezes. E as crianças são as principais vítimas. Em muitas ocasiões, o ataque epiléptico pode ser confundido com uma crise convulsiva. Quando a gente pergunta, você sabe a diferença entre convulsão e epilepsia? As respostas geralmente são as mesmas. Não sei. Não sei. Apesar que a minha filha já teve convulsão, mas eu não sei a diferença. Eu levei para o médico e tudo, mas eu não sei a diferença. Pois é, a epilepsia é mais comum do que se imagina. A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o planeta, 65 milhões de pessoas têm o problema. O Brasil possui pelo menos 1.940.000 casos. 1 em cada 26 pessoas já foi, é ou será acometida pela epilepsia. O médico urgentista do SAMU, José Ivaldo, explica a diferença entre a epilepsia e a convulsão. A crise convulsiva é uma manifestação da epilepsia. A convulsão é uma manifestação em que ocorrem contraturas musculares tônico-clônicas em todo o corpo. Então a pessoa se debate, toda a musculatura do corpo começa a se contrair por conta de haver um desequilíbrio da ordem cerebral que manda informação equivocada para a musculatura que entra em contração. Em contraturas musculares. E a pessoa normalmente perde o nível de consciência. Estas condições clínicas podem atingir pessoas de todas as idades, principalmente crianças, nos primeiros anos de vida. A epilepsia é uma doença que possui vários fatores, inclusive causa genética. Os especialistas fazem um alerta de que você não precisa ficar com receio de ajudar uma pessoa que esteja sofrendo um ataque epilético, pois a doença não é contagiosa. E antes de saber o que fazer ao presenciar uma pessoa em crise epilética ou convulsiva, é importante ter conhecimento sobre o que não deve ser feito. E o importante é manter a pessoa ligeiramente de lado para que ela não possa, a pessoa saliva muito quando está convulsionando e isso pode fazer com que ela se engase. Proteger a cabeça, você pode até usar um coxinho, algum pano, uma roupa que impeça que ela bata a cabeça em algum lugar. É importante dizer que essa história de que a língua enrola, às vezes as pessoas dizem, a pessoa ela começa a ter dificuldade respiratória, mas por conta das contraturas mesmo. É importante dizer que não é para se botar a mão da boca e tentar puxar a língua, como as pessoas às vezes falam, ou botar nenhum objeto nos dentes, porque a boca para manter a boca aberta. A contratura da musculatura da mandíbula é muito pesada e pode fraturar dente, quebrar e até a pessoa se engasgar com algum objeto que se coloque na boca. Bom, a gente já viu aí como é que deve ser o atendimento à pessoa que está tendo uma crise epiléptica. Agora, fácil de ver não é. As pessoas muitas vezes ficam apavoradas só de ver uma pessoa sofrendo um ataque epiléptico. A gente vai conversar agora com o médico neurologista Kelson James de Almeida. Doutor Kelson, bom dia. Bom dia, Nádia, querida. Bom dia aos telespectadores. Doutor Kelson, agora é muito difícil o tratamento para controlar as crises de epilepsia? Não, o tratamento ele necessita de um diagnóstico adequado inicialmente. É necessário que o médico neurologista especialista consiga diagnosticar qual que seria o tipo de epilepsia a partir da diferenciação entre uma epilepsia focal e uma epilepsia generalizada e instituir um tratamento correto. Esse diagnóstico ele pode ser feito a partir de que quadro do paciente? Às vezes a família leva o paciente que teve um quadro motor, como foi colocado, de cair, ficar se batendo, né? Eles falam de revirar os olhos, mas são várias as manifestações clínicas. Às vezes o paciente apenas escuta sons diferentes, às vezes, Nádia, o paciente vê pontinhos brilhando, às vezes o paciente fica parado com um olhar distante, se mexendo, mastigando. Uma crise de ausência. É como se fosse uma parada comportamental, né? Então, esses episódios que acontecem repetidamente, de forma repetida, é que chamam a atenção dos familiares. Agora, repetida de quantas vezes? Por exemplo, eu tenho um intervalo aí de 1 ano. O paciente em 1 ano se manifestou dessa forma, de quantas vezes, para que eu chame a minha atenção e eu leve a um médico especialista? Eu acho que se acontecer uma vez, já é importante levar, porque daí a gente pode tratar e impedir que algo de ruim aconteça. É claro que para o diagnóstico, às vezes, é necessidade de mais de uma crise. Também houve uma mudança no conceito de diagnóstico, de uma crise só
Em uma crise só a gente pode também dar esse diagnóstico, mas qualquer quadro neurológico diferenciado, que o paciente fica meio estranho e depois fica dormindo bastante, ou fica agitado, ou fica confuso, desde que aconteça de forma repetida, paroxística, é importante que seja levado ao especialista neurologista. Doutor Kelson, e por que acontece a epilepsia? Na verdade, são várias causas. A pessoa pode ter, por exemplo, um tumor na cabeça, uma lesão na cabeça, depois de 3 meses de um AVC, ou às vezes a gente não consegue identificar a causa. É uma descarga que acontece na região cortical do cérebro, na região da substância cinzenta. E a pessoa já nasce com isso ou pode adquirir ao longo da vida? Alguns pacientes, como as crianças, já nascem com algumas malformações que podem predizer a epilepsia. Por exemplo, um bebezinho que teve falta de oxigênio durante o nascimento, né? Evoluiu com paralisia cerebral, ele tem mais chance de ter crise. Outras pessoas podem desenvolver durante a vida. E a gente viu aí os cuidados todos que devem ser tomados, né? Alguns cuidados muito especiais para você que presencia um ataque epiléptico. Muitas vezes as pessoas não sabem, querem ajudar. O melhor é observar e esperar a crise passar, porque vai passar? O importante é dizer que a doença é não contagiosa, aquilo não pega. Aquilo não é uma coisa do Satanás, não é uma coisa ruim. É algo que, na maioria das vezes, acaba em menos do que 5 minutos. Como o colega falou, é importante colocar o paciente de lado para que a língua repouse e não cause insuficiência respiratória, não pode puxar a língua e esperar passar. Se não passar em 5 minutos, aí há necessidade de levar ao hospital. Bom, a gente conversou com o Dr. Kelson James de Almeida, que é médico neurologista, e seus pacientes estão mandando abraço aqui, viu? O Cristovaldo, do Morada Nova, disse que o senhor cuida do pai dele, o Raimundo Donato, e que ele é atendido com muito sucesso lá no seu consultório. Eu queria agradecer ao Dr. Kelson, que sempre nos atende, que a gente chama aqui. Daqui a pouco você pode rever esse vídeo lá no cidadeverde.com, falando mais sobre a epilepsia. Aproveitar para desejar um ótimo 2017. Para nós, feliz 2017. Muito obrigada, Dr. Kelson. Muito prazer recebê-lo aqui.